Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Gênesis capítulo 36, versículo 8, que diz assim o texto: Habitou, pois, Esaú na montanha de Seir. Esaú é Edom. A nossa Bíblia, ela relata dois irmãos que nasceram do mesmo ventre, filhos de Isaac e Rebeca. O mais velho foi chamado Esaú, também conhecido como Edom, vermelho. Já o mais novo foi Jacó, que depois seria chamado de Israel. Esaú, meus irmãos, Esaú, devido às más escolhas, ele perde a sua primogenitura. Já Jacó, ele recebe a promessa. Mas, humanamente falando, ao olhar somente com os olhos carnais, quem parecia estar mais estruturado, quem parecia estar crescendo, era Esaú, era Edom. Esaú virou território, Esaú virou fortaleza, Esaú virou reino, Edom. Mas a nossa Bíblia, ela vai nos dizer que melhor é o final das coisas do que o seu princípio. Enquanto tudo isso, Jacó virou peregrino. E aqui nasce uma pergunta: será que o crescimento é mesmo sinal de escolha de Deus? Muitas das vezes estamos crescendo, mas será que estamos dentro do plano que Deus quer para nós? E desse texto extraímos algumas lições que vamos compartilhar. A primeira lição é: uma escolha pode sim definir a sua identidade. Decisões impulsivas podem marcar destinos inteiros. Gênesis capítulo 25, versículo 34 diz assim: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus irmãos, eu já quero fazer uma pergunta: o que temos desprezado que foi Deus que nos deu? Edom nasceu de um prato vermelho, de um momento de fome, de uma troca precipitada. Ele preferiu o imediato ao que era eterno. Esaú, ele preferiu aquilo que parecia pequeno e virou a sua identidade. E a sua identidade virou uma nação. Mas essa nação, ela nunca se tornou diante de Deus uma promessa. Meus amados, o que Deus tem nos prometido e temos trocado por algo mundano, algo muito menor. E a segunda lição é que o crescimento não significa estar aprovado. A prosperidade pode até ser permissão, mas não simboliza aprovação por Deus. Obadias, capítulo 1, versículo 4 diz: ainda que te eleves como águia, e ainda que ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. A Bíblia, ela revela que Edom, ele prosperou. Edom fortificou-se nas montanhas. Edom tornou-se estrategicamente forte, mas o seu orgulho substituiu a dependência de Deus, e o juízo de Deus veio sobre ele. Porque crescimento sem quebrantamento, crescimento sem humildade, gera soberba. E a Bíblia, ela declara em Tiago, capítulo 4, versículo 6, antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E a nossa terceira lição com esse texto é que todo escolhido, ele é transformado. Deus, meus irmãos, Deus não escolhe o mais estruturado, Ele escolhe o que se deixa ser moldado. Será que temos nos permitido ser moldados pela palavra de Deus ou temos seguido nossos próprios pensamentos? Gênesis capítulo 32, versículo 28 nos ensina o seguinte: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó começou agarrando o calcanhar, mas terminou lutando com Deus. Ele não virou o reino primeiro, ele foi transformado primeiramente. E só depois de ter sido transformado, se virou uma nação.
Israel, meus irmãos, Israel nasceu de uma noite de muita luta, uma noite de grande persistência e grande quebrantamento. A pergunta que nos fazemos aqui é: o que temos tentado construir sem que haja esforço? O que temos tentado construir sem que tenha havido muita luta? A nossa reflexão, ela tem uma lição central. Edom cresceu, Edom virou um grande reino, mas o juízo de Deus estava sobre ele. Israel foi provado, mas carregou com ele e não se desfez da promessa de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 36 nos diz: pois que aproveita a um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta, meus irmãos, ganhar território e perder a eternidade? Do que adianta uma grande estrutura sem ter consigo a presença de Deus? Que nós venhamos sempre escolher primeiramente que Deus esteja dentro dos planos. Edom cresceu, Edom prosperou, mas recebeu o juízo de Deus. Israel foi escolhido. Israel, ele valorizou as heranças espirituais de Deus e se permitiu ser moldado. Eu quero te convidar, eu preciso te convidar a se permitir ser moldado e transformado por intermédio do Evangelho, através da palavra de Deus. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao cortar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.